gente viu que a postura é um elemento fundamental que pode garantir os resultados que a gente espera dentro de um planejamento, que as oportunidades, apesar de a gente não controlar 100%, são importantíssimas para que a gente possa alavancar, seja o nosso negócio ou a nossa carreira, eu queria dar 4 dicas específicas para vocês sobre como é que a gente pode fazer o uso da nossa postura, transformar, obviamente, essa postura em ações e com essas ações conseguir coletar resultados e a prosperar, seja numa perspectiva de negócio, de meta ou até de propulsão da sua própria carreira. Dentro desses 4 pilares, o primeiro pilar que eu sempre digo que é fundamental para todos é respeitar a ordem e o tempo das coisas. Por quê? No mundo onde as coisas mudam constantemente, a gente acaba ficando muito ansioso e muitas pessoas, principalmente essa geração mais nova que está no mercado de trabalho, a gente vai ver aí que a geração Y, também conhecida como os millennials, né? A gente vai falar em algum treinamento a respeito só de gerações. A gente vai ver também que o pessoal da geração Z que começa a entrar no mercado de trabalho são pessoas mais ansiosas, que têm menos paciência para lidar com certo tipo de coisa. Então, o que eu recomendo? Gente, não é porque você está tendo resultado e postura, como a gente viu no framework ali do Jack Welch, que a gente está necessariamente pronto e preparado para uma nova oportunidade, para um novo desafio, para uma promoção. Isso também vai precisar respeitar uma ordem das coisas, ou seja, há quanto tempo você está na organização? Qual é a sua capacidade de completar ciclos nessa própria organização ou até na sua própria carreira? Isso é fundamental. Então, tem uma frase muito interessante que os americanos dizem, principalmente jogando isso numa perspectiva de carreira ou numa perspectiva de negócio, que é baby steps. O que são baby steps? São passos de bebê. O que é importante? O bebê, quando ele está aprendendo a caminhar, ele dá um passo de cada vez, muitas vezes ele até tropeça, cai, mas ele se levanta novamente e a gente tem que dar um passo de cada vez. E o importante não é dar passos largos, mas sim passos constantes. Então, um passo de cada vez, à medida que você for avançando, vai entregando resultado, vai mantendo a sua postura, que certamente uma hora as oportunidades vão aparecer. Premissa número 2, comprometa-se com o plano A. Eu faço questão de mostrar para vocês um vídeo que é uma entrevista do Chris Gardner. O Chris Gardner ele foi interpretado pelo Will Smith naquele filme A Procura da Felicidade, que é incrível. Se você não assistiu, recomendo que você assista. A gente vai voltar a falar desse case e vai fazer um pouco dessa referência a esse filme em outros treinamentos, em outros módulos. Mas é importante que você entenda o seguinte: muitas vezes tem pessoas que planejam algo já contando que aquilo não vai dar certo, que se não der certo, o que elas vão fazer. É claro que a gente precisa sim ter um plano de contingência, saber lidar com crises, porém, se a gente não está verdadeiramente comprometido com o nosso plano A, fica muito difícil, complicado, inviável da gente querer ter o sucesso, querer prosperar, querer que aquele nosso planejamento dê certo. Então o comprometimento, ele é fundamental. Se liga nesse vídeo aí. You gotta have a plan. Everybody's got a dream, everybody's got a goal. What's the plan? And your plan has got to have something I call the C5 complex. Your plan has got to be clear, concise, compelling, consistent, and committed. You got to have a plan. And when you're trying to do something that you're truly passionate about, there is no plan B. Okay. Plan B sucks. All right. Okay, so it's as simple as that. You got to have a plan. I mean, think about that for a second. 3 examples. Michael Jordan won 6 NBA championships with the Chicago Bulls because he was committed to Plan A, not Plan B. Oprah Winfrey became the queen of all media because she was committed to Plan A, not Plan B. Whatever your politics are, Barack Obama is sitting in the White House because he was committed to Plan A, not Plan B. Okay. Plan B sucks. Okay. O ponto número 3 é: seja um colecionador de fracassos. Gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente perde o medo, ou quando a gente entende que a gente não tem o compromisso apenas com o acerto, a gente ganha capacidade de ação. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente entra para uma oportunidade profissional, ou a gente é incumbido de lidar com um desafio na nossa carreira e a gente acredita que a gente só está ali para acertar, que a gente não pode errar. Isso, além de ser uma grande armadilha, é uma coisa que não faz sentido, porque se você só tem um compromisso com acertar,
digamos que o seu chefe, que a sua empresa, só te cobra o êxito, o acerto, é lógico, todo mundo está mirando o sucesso, então a gente tem que acertar mais do que errar, sem sombra de dúvida. Mas o fracasso, e quando eu falo de fracasso, estou falando daquele pequeno fracasso, ele é importante porque ele vai nos forjar e nos dar ferramentas, know-how para fazer melhor da próxima vez. E é muito importante que a gente tome cuidado com isso, porque se a gente encara, muitas vezes até por um gargalo de comunicação, que a gente não pode errar em hipótese alguma, isso tira a nossa capacidade de ação. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu seja contratado para vir dar um treinamento aqui, e o contratante vire para mim e fale, ó, você não pode falar absolutamente nada errado no treinamento. Não quero que você erre uma vírgula, não quero que você comente absolutamente nada errado, não dê nenhum exemplo fora do contexto. Gente, eu ia virar para esse contratante e falar, olha, lamento, mas prefiro não fechar contrato com você, porque eu sou um ser humano, eu estou suscetível a algumas falhas. E se eu não tiver uma mínima margem ali de erro, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ter sanidade mental, tranquilidade para colocar o melhor de mim à disposição de quem quer que seja, inclusive da sua própria empresa? Fica inviável, a gente fica com medo, a gente fica retraído. Então, a falha ela é importante. Agora, existe a diferença entre a boa falha e a má falha. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? O fracasso que ele é bom é aquele micro fracasso, é o fracasso pequeno, é o fracasso que está dentro de uma previsibilidade, aquele fracasso que você já conta que ele pode acontecer, né? O fracasso ruim é quando você pega todas as suas fichas e aposta numa única ideia, numa única forma de fazer, num único jeito, num único método. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode estar pensando, Gabriel, mas você não está sendo contraditório com a segunda premissa, que é se comprometer com o plano A? Na verdade, não. Por quê? Você pode estar comprometido com o plano A, porém, você tem uma margem, sim, para fazer diferente caso esse plano A precise de alguma adaptação. Então, assim, quando você fracassa, esse pequeno fracasso que a gente chama de pivotar. O que é pivotar? É falar, olha, eu acredito que essa seja a melhor estratégia, eu vou tentar fazer desse jeito. E aí você vai e tenta fazer. Você percebeu que não dá certo, que não está funcionando, você rapidamente, não, peraí, você não está provocando os resultados que eu esperava. Deixa eu tentar uma outra forma. E isso é o que a gente chama de persistência. Ser persistente é tentar fazer, chegar no objetivo de várias maneiras diferentes até você encontrar a melhor maneira e aí sim você chega no sucesso, você passa para um próximo passo. Ser insistente já é uma coisa mais pejorativa. Significa que você está tentando sempre com o mesmo método, da mesma forma. Em outras palavras, é ficar dando aquele velho jargão, né? Murro em ponta de faca. Então, ser insistente não é positivo, mas persistente é completamente positivo. Então, pivotem, ou seja, testem, não funcionou, muda logo. Então, esses pequenos fracassos, eles nos ajudam demais e nos fazem crescer profissionalmente. E a premissa número 4 é: peça ajuda. Gente, isso é muito importante, eu gosto de enfatizar, esse número 4, ele talvez seja um dos tópicos mais importantes desse treinamento, porque tem muita gente que acredita que você pedir ajuda é demonstrar algum tipo de fraqueza. Pedir ajuda é mostrar que você não é capaz, e pelo contrário, a gente tem que ter humildade, pessoal, porque ninguém é unânime, nem Jesus Cristo foi unânime. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muitas vezes a gente não vai ter o melhor método, muitas vezes a gente não vai agradar todas as pessoas, e quando a gente pede ajuda, seja de um gestor, quando ele não está muito satisfeito com algum tipo de entrega, ou quando ele não acredita que a nossa estratégia é a melhor possível para lidar com um determinado desafio, às vezes ele tem um caminho que realmente, por uma maior experiência, por ter mais informações a respeito de um determinado assunto, ele pode te ajudar. Um colega de trabalho pode te ajudar, alguém que já passou por aqueles desafios que você está passando pode te ajudar. Então, por que não pedir ajuda? Não é feio pedir ajuda, tira isso da cabeça de vocês, se libertem disso. Feio é fazer errado porque você foi orgulhoso e não recorreu à ajuda que muitas vezes estava disponível.